Você já se perguntou por que Jesus chorou? No menor versículo da Bíblia, encontramos uma das mais profundas demonstrações de humanidade e divindade. Jesus chorou, mas o que realmente levou o Filho de Deus às lágrimas não foi apenas pela morte de um amigo. Havia algo muito mais profundo acontecendo naquele momento. Algo que revela o coração de Deus de uma maneira que talvez você nunca tenha visto antes. Fique comigo, porque hoje vamos desvendar o verdadeiro motivo por trás das lágrimas de Jesus. E essa descoberta pode transformar a maneira como você encara a sua própria dor. Para entendermos essa cena, precisamos voltar ao capítulo 11 do Evangelho de João. A história começa com uma notícia urgente. Lázaro, um amigo querido de Jesus, está gravemente doente. Suas irmãs, Marta e Maria, enviam uma mensagem a Jesus, cheias de esperança. Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas não pedem diretamente para ele vir, pois confiam que apenas a notícia seria suficiente. Afinal, Jesus já havia curado tantos estranhos. Certamente, ele viria correndo para salvar seu amigo. Mas a resposta de Jesus é, no mínimo, intrigante. Ele diz que aquela doença não terminaria em morte, mas era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. E então, em vez de partir imediatamente, ele permanece onde estava por mais 2 dias. Imagine a agonia de Marta e Maria. Cada hora que passava, a esperança diminuía. O silêncio de Jesus devia ser ensurdecedor. Por que ele não vinha? Será que ele não se importava? Finalmente, Lázaro morre. Quando Jesus decide ir para a Judéia, os discípulos ficam apreensivos, pois sabiam dos perigos que o aguardavam em Jerusalém. Mas Jesus estava determinado. Ao chegar em Betânia, a cena é de luto profundo. Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Marta, sempre a mais prática e impulsiva, corre ao encontro de Jesus. Suas palavras são uma mistura de fé e frustração. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma declaração de fé no poder de Jesus, mas também um lamento pelo que ela percebia como uma ausência inexplicável. Jesus a conforta com uma das promessas mais poderosas de toda a Escritura: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta professa sua fé, mas a dor ainda é palpável. Então, é a vez de Maria. Diferente de Marta, que foi ao encontro de Jesus na estrada, Maria ficou em casa, imersa em seu luto. Quando ela finalmente vai até Jesus, ela não vai sozinha. Uma multidão de amigos e vizinhos a segue, todos compartilhando da mesma dor. Ao ver Jesus, Maria cai aos seus pés e repete as mesmas palavras de sua irmã. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o tom é diferente. Não é uma confrontação, mas um soluço de um coração partido. E é aqui que a história atinge seu clímax emocional. O texto diz que, ao ver Maria chorando e os judeus que com ela vieram também chorando, Jesus agitou-se em espírito e comoveu-se. A palavra grega usada aqui é muito forte, sugere uma indignação profunda, uma perturbação violenta em seu íntimo. Ele não estava apenas triste, ele estava furioso. E então, a pergunta simples: onde o puseram? Quando o levaram ao túmulo, um sepulcro cavado na rocha. Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? Ele sabia que em poucos minutos Lázaro estaria vivo. Ele sabia que transformaria aquele cenário de luto em uma festa de celebração. Então, por que as lágrimas? A resposta tradicional, e certamente verdadeira, é que Jesus chorou por empatia. Ele sentiu a dor de Maria,
de Marta e de todos os presentes. Ele viu a dor aguda da perda, o vazio que a morte deixa, e seu coração humano se partiu junto com o deles. Ele não é um Deus distante, indiferente ao nosso sofrimento. Ele é Emanuel, Deus conosco, que sente o que nós sentimos. Suas lágrimas são a prova de que ele se importa profundamente com cada uma de nossas dores. No entanto, há uma camada ainda mais profunda. Lembre-se que Jesus se agitou em espírito. Ele ficou indignado. Mas indignado com o quê? Com a incredulidade das pessoas? Talvez, mas a indignação maior era contra o próprio inimigo. A morte, naquele momento, diante do túmulo de Lázaro, Jesus encarou de frente o resultado do pecado no mundo. Ele viu a devastação, a separação e a dor que a morte, o último inimigo a ser vencido, inflige à humanidade que ele tanto ama. Suas lágrimas não eram de resignação, mas de revolta. Eram as lágrimas de um rei que vê seu território invadido e seu povo oprimido por um tirano cruel. Ele chorou pela fratura que o pecado causou na criação perfeita de seu Pai. Ele chorou porque a morte nunca fez parte do plano original de Deus para nós. Ele chorou porque, para resgatar Lázaro da morte, ele mesmo teria que enfrentar a cruz, provar o aguilhão da morte e descer ao sepulcro para que pudesse derrotá-la de uma vez por todas. Suas lágrimas eram um prelúdio de seu próprio sacrifício. Essa cena nos ensina algo fundamental sobre as emoções. Vivemos em uma cultura que muitas vezes nos diz para reprimir nossos sentimentos, para sermos fortes, para não chorarmos. Mas aqui, o homem mais forte que já andou na terra, o próprio Deus encarnado, chora abertamente. Jesus valida nossas emoções. Ele nos mostra que sentir dor, tristeza e até mesmo raiva diante da injustiça e do sofrimento não é sinal de fraqueza ou falta de fé. Pelo contrário, é um sinal de que somos humanos, criados à imagem de um Deus que sente profundamente. Jesus não repreendeu Marta e Maria por sua dor. Ele não disse: parem de chorar, tenham mais fé. Ele chorou com elas. Ele entrou na dor delas antes de transformá-la. Isso nos dá a liberdade de sermos honestos com Deus sobre nossos sentimentos. Podemos levar a Ele nosso coração partido, nossa frustração, nossa confusão, sabendo que Ele não nos julgará, mas nos acolherá com compaixão. Como isso se aplica a nós hoje? Talvez você esteja passando por um luto. Talvez a morte tenha levado alguém que você ama e parece que Jesus está demorando a chegar, que Ele está em silêncio. Talvez sua dor não seja a morte, mas um sonho que morreu, um relacionamento que acabou, uma doença que persiste, uma crise financeira que não tem fim. Você ora, você clama, e a resposta parece ser o silêncio. A história de Lázaro nos ensina que o silêncio de Jesus não é ausência de cuidado. A demora de Jesus não é negação de amor. Ele tem um propósito maior, um que visa a glória de Deus e o nosso bem mais profundo, mesmo que não consigamos ver no momento. Suas lágrimas diante do túmulo de Lázaro são uma promessa para nós. Ele vê a sua dor. Ele se importa com suas lágrimas. Ele se comove com seu sofrimento e se indigna contra tudo aquilo que te causa dor. Ele está com você no vale da sombra da morte, chorando ao seu lado. E a história não termina com lágrimas. Ela termina com um milagre retumbante. Jesus ordena que a pedra seja removida. Marta, sempre prática, protesta: Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. Mas Jesus a lembra de sua promessa. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? E então, com uma voz de comando que ecoa pela eternidade, ele grita:
Lázaro, vem para fora. E o homem que estava morto, envolto em faixas, sai do túmulo, vivo. A tristeza se transforma em espanto. O luto se converte em alegria. Essa é a mensagem de esperança para cada um de nós. Jesus não apenas chora conosco em nossa dor. Ele tem o poder de nos chamar para fora de nossos túmulos. Ele tem o poder de ressuscitar o que está morto em nossas vidas. A ressurreição de Lázaro foi uma prévia da sua própria ressurreição, a vitória final sobre a morte que garante a nossa esperança. Por causa da cruz e do túmulo vazio, podemos ter a certeza de que a morte não tem a palavra final. A dor não terá a última palavra. O sofrimento não terá a última palavra. A última palavra pertence a Jesus, a ressurreição e a vida. O dia em que Jesus chorou não foi um dia de fraqueza, mas um dia de profunda força e amor. Foi o dia em que o céu tocou a terra na forma de lágrimas divinas, prometendo que um dia, como diz Apocalipse, ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Se você está passando por um momento de dor, se sente que está em um túmulo de desespero, saiba que Jesus está aí com você. Ele chora com você e ele te chama para fora, para a vida. Entregue a ele sua dor. Confie em seu tempo e em seu poder. Ele é fiel para transformar seu luto em dança. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir sobre o amor e a compaixão de Jesus. Deixe seu comentário dizendo o que mais te impactou nessa história. E claro, se inscreva no canal para mais conteúdos que fortalecem a nossa fé, que a esperança da ressurreição inunde o seu coração. Fique com Deus.